Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre uma música composta propriamente no ano de 1952, já que semana passada falamos sobre uma canção cuja primeira gravação é de 52, mas o ano de composição não se sabe, trata-se de uma canção folclórica, não é? Mas nossa música de hoje, além de sabermos o ano da composição, sabemos também quem são os compositores, ou antes, quem é a compositora principal da nossa música de hoje, que se chama Chilton Price. Foi dela que partiu a ideia original da nossa música de hoje, que depois ela teve a ajuda de dois outros compositores mais experientes para poder fazer algumas modificações, tornar a música mais vendável, digamos assim, o que de fato deu certo, pois nossa música de hoje se tornou um sucesso nos anos 50 e 60. Então, senhoras e senhores, venham comigo, pois vamos falar sobre esta composição de Chilton Price, intitulada You Belong to Me, ou em português, Você Pertence a Mim. Mas nem sempre este foi o título desta canção. Acredita? Não. Originalmente, Chilton Price gostaria de que o título de sua composição fosse Hurry Home to Me, ou em português, Volte depressa para casa, para mim. Isto porque a ideia original da composição, apenas de Chilton Price, era falar sobre um eu lírico feminino que está distante do seu amado que foi para a guerra. A Segunda Guerra Mundial, como vocês devem saber, a esta altura já havia acabado. Estamos em 1952 e a Segunda Guerra acabou em 1945. Mas os Estados Unidos, como país bélico que são, ou antes disso, como país beligerante que são, não puderam evitar de entrar em outra guerra, de começar outra guerra ali no início dos anos 50. Trata-se da Guerra da Coreia, que durou até 1953. Portanto, nesse contexto, Chilton Price queria falar sobre um eu lírico feminino separado de seu amado, que havia sido enviado para o outro lado do mundo para lutar contra os coreanos, já no contexto da Guerra Fria. Mas, como ela ainda era inexperiente, Chilton Price àquela altura não havia lançado nenhuma música, ela estava engatinhando ainda na sua carreira artística, pediu conselhos a dois compositores mais consagrados. São eles Pee Wee King e Red Stewart. Vocês devem estar lembrados deles, pois nós já falamos sobre um de seus maiores sucessos, que é a canção Tennessee Waltz, de 1946. São eles os compositores. Então, Chilton Price mostrou a eles a sua ideia de composição. Eles gostaram muito da melodia, mas fizeram algumas alterações na letra. Primeiramente, eles descartaram esta ideia de que uma separação entre as protagonistas da música teria sido causado pela guerra. Para eles, isso já estava ultrapassado com o fim da Segunda Guerra Mundial. Eles preferiram então falar sobre uma separação mais genérica entre dois amantes, entre dois namorados, uma separação causada por motivos quaisquer. E sendo assim, eles se viram forçados a mudar o nome da música de Hurry Home to Me para You Belong to Me, que além de perder esse quesito da guerra, que era muito importante, deixa o título da música um tanto mais possessivo. Então, esse nosso eu lírico, que originalmente era do gênero feminino, mas com o passar do tempo e das regravações vai adquirindo qualquer gênero independentemente. Então, esse nosso eu lírico, ou essa nossa eu lírico, dá uma espécie de recado de despedida antes de uma viagem qualquer do seu namorado ou namorada.
ela diz que você pode viajar, ver as pirâmides do Egito, ver as ilhas tropicais, ver uma floresta equatorial, fazer muito turismo, muitos passeios, conhecer muitas pessoas novas, mas no fim do dia sempre se lembre de que você pertence a mim. Como eu disse, um tanto obsessivo, um tanto obcecado, mas ainda assim uma canção que fez muito sucesso ali no início dos anos de 1950. A primeira gravação da nossa música de hoje é do mesmo ano de sua composição, ou seja, 1952. Trata-se de uma gravação na voz da cantora Johnny James, que infelizmente não chegou a atingir as paradas de sucesso. Mas naquele mesmo ano de 52, algumas gravações de You Belong to Me atingiriam as paradas de sucesso na voz de cantores e cantoras extremamente importantes na história da música internacional, certo? Grandes astros, grandes nomes da música internacional. São eles, por exemplo, Hattie Page, cuja versão atingiu o 4º lugar nas paradas de sucesso, e acima de todos, Joe Stafford, que é até hoje a versão de maior sucesso desta canção, tendo atingido o 1º lugar nas paradas de sucesso de 1952, por nada mais nada menos que 24 semanas consecutivas, ou seja, praticamente 6 meses. Vocês querem que eu repita? Repita! 1º lugar nas paradas de sucesso por 6 meses. Isso não é pouca coisa, gente. É um feito realmente grandioso. E não apenas nas paradas de sucesso dos Estados Unidos a nossa música de hoje atingiu o 1º lugar. Não, ela atingiu o 1º lugar também nas paradas de sucesso do Reino Unido, tratando-se da primeira gravação na voz de uma artista feminina a atingir o 1º lugar nas paradas de sucesso do Reino Unido, para vocês entenderem então o nível de alcance que tem a nossa música de hoje. E para além da gravação de Joe Stafford, que é a mais conhecida, há também gravações ainda em 1952 na voz de grandes nomes da música internacional, como eu já disse para vocês. É o caso de Dean Martin e da própria Ella Fitzgerald. Vou deixar essas gravações aí embaixo na descrição do vídeo, já avisando que nenhuma delas atingiu as paradas de sucesso. Bem, fazendo um salto aí de 10 anos, em 1962, um conjunto de doo-wop, formado por descendentes de italianos, regravou a nossa música de hoje, You Belong to Me, e é a partir dessa regravação que eu vim a conhecê-la e que me motivou a escolher, a selecionar esta música para nós falarmos no programa de hoje. Este conjunto de doo-wop chama-se The Duprees e é a minha versão favorita, como vocês já devem imaginar, porque é como eu sempre digo, tudo aquilo que o doo-wop toca, tudo aquilo que ele põe a mão, melhora. Eu sou apaixonado pelo doo-wop, apaixonado por essa versão dos Duprees, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo também para vocês conferirem, e que também atingiu as paradas de sucesso, viu? 10 anos depois da gravação original, a versão dos Duprees chegou a 7º lugar nas paradas. Não é tanto quanto a posição de Joe Stafford, mas também não é nada mal. Vamos convir, não é nada mal. Uau! E se vocês pensam que acabou por aí, vocês estão muito enganados. Porque You Belong to Me, mesmo depois dos anos 60, continuou sendo regravada por inúmeros artistas de peso da música internacional, que infelizmente não chegaram às paradas de sucesso, mas que vale a pena citar aqui. Eu não vou deixar todos na descrição do vídeo, porque eu acho que não há necessidade, mas se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar, tenho certeza de que vale a pena. Afinal de contas, nossa música de hoje foi regravada por nomes como Ringo Starr, Bob Dylan, Patsy Cline, Annie Lennox, entre outras, entre muitas outras opções que eu não vou nem citar aqui porque a lista é extensa, tá bom?
Então, assim, terminamos o nosso programa de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, curtam o vídeo, façam um comentário, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito o apoio de vocês. Muitíssimo obrigado, até semana que vem, quando vamos falar mais sobre a música internacional do ano de 1952. Até lá, um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio. Tchau!